Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai assistir o vídeo, mas vamos lá, né? Bem, a aula de hoje, Laboratório de Física 1, é uma aula gravada sobre um experimento. Esse experimento vocês realizarão em casa e eu vou mostrar como. Tem aula ao vivo ainda, né? A gente vai discutir as mesmas ideias, nada substitui a aula ao vivo, né? Então, lá no experimento 1, tive que fazer algumas adaptações. Essa disciplina foi oferecida, lembrando, né? Todo mundo já sabe disso, mas lembrando, foi oferecida em 2020, no semestre que iniciamos com a pandemia, se não me falha a memória, foi no primeiro semestre do ano passado. Então, foi interrompido assim. Então, o formato era um formato de educação à distância, obviamente, mas considerando que os encontros presenciais, que as aulas práticas, que é uma disciplina 100% prática, seriam encontros presenciais, né? Não online, muito menos, né? Live, né? Então tá aí. Foi feita uma adaptação. O experimento 1 continua sendo um experimento cinemática, porém queda sobre queda livre, beleza? Tem alguma teoria aqui, geral, sobre o assunto. E temos aqui essa aula de agora, que eu vou colocar ela aqui, beleza? O acesso a um simulador de cinemática, tá? De gráficos de cinemática, mas eu vou utilizar esse aqui que é de queda que é de lançamento, né? Eu posso lançar qualquer ângulo aqui, mas se eu estou falando de queda livre, queda, tudo bem, queda, né? Mas eu vou fazer um lançamento vertical, né? Mesmo nem que eu analise só a queda, né? Se eu for levar o pé da letra. Então, eu vou usar o canhão com ângulo de 90 graus com a superfície aqui para falar de lançamento vertical e queda livre, né? Queda vertical, beleza? Vou passar por uma curiosidadezinha aqui de uma queda livre sem atrito, ok? Na ausência, no vácuo, inclusive. E tem o roteiro, que eu vou entrar no roteiro aqui. Forças elásticas já foi dada essa prática, né? Eu comecei pelo experimento 2, inclusive. Mas está aí o seu roteiro, alguns simuladores e uma outra aula, conservação de momento linear com um suportezinho também de um simuladorzinho de colisões, tá? E o roteiro, aqui tem duas informações, hein? O roteiro, tá? E os dados experimentais. No caso do estilo de experimento é totalmente diferente. Agora vamos à queda livre, que é o que nos importa agora no momento aqui, tá? Essa queda livre, ela vai utilizar, é, olha só a montagem, né? Os materiais que serão contemplados aqui. Ao meu ver, né, é um tipo de experimento que é adequado à educação à distância, licenciatura em física, né? Eu acho muito adequado, né, para quem vai dar aula para o ensino médio ou para o ensino fundamental, esse tipo de experimento. Olha só, materiais envolvidos, aparelho celular, que obviamente que vai ter uma variação, né? Você pegar uma sala de aula ali, vai ter algumas variações sim, tá? Vai ter algumas variações, só dar um ajustezinho aqui. Vai ter umas variações sim, porque cada celular tem o seu processador, os modelos ali tem o seu processador. Então não quer dizer que isso não vai influenciar um pouquinho. O aplicativo que nós vamos utilizar, o bacana é que todo mundo tem um, né? Praticamente todo mundo tem um. O aplicativo é um aplicativo, pelo menos em parte dos recursos são gratuitos, não são todos, tá? Alguns recursos, o que vamos utilizar hoje, inclusive, é gratuito, é o Fifox, que tem a versão tanto para Android quanto a versão para iOS, né, que é o iPhone. Eu optei por um objeto metálico, não quer dizer que tem que ser só objeto metálico, tá? Eu optei por objeto metálico porque eu queria um som mais agudo, né? Porque você vai entender o porquê, né? Tá até entre parênteses aqui, né? O cronômetro é um cronômetro acústico, ele é acionado pelo som. Então, sons consecutivos, né? O primeiro som, até a própria voz vai acioná-lo, né? O primeiro som, o primeiro estralo faria, obviamente, né? Sem estar falando, mas no primeiro estralo ele é acionado. No segundo, no segundo estralo, ele para. Então ele é acionado, ele é disparado com um som e ele é interrompido com um outro som.
certo? Não tem que ter uma frequência específica. Inclusive no próprio, eu vou mostrar lá, no próprio aplicativo tem como você utilizar um osciloscópio de som, se eu não me engano, medir a frequência ambiente, os pequenos ruídos que tem no ambiente e até ajustar o cronômetro acústico para frequências maiores que aquela, para não ser qualquer coisinha, né? Qualquer sopro, qualquer respiraçãozinha ali perto do celular, dispare o cronômetro na hora, né, que não deveria, ok? Para emitir um, por isso que eu escolhi o metálico, só para quando ele batesse no chão, ele produzisse um som mais agudo. Agora, a anta do professor não falou qual que é o objetivo do nosso experimento, né? Eu falei lá no início, assim, né? Eu só não li aqui. Eu vou utilizar esse FIFOX, tá? Com a ideia, né? O propósito de aperfeiçoar noções de tempo na cinemática, variações de velocidade, que na verdade são acelerações. Inclusive, eu vou separar em duas partes, né? O meu primeiro objetivo, digamos assim, seria de determinar a aceleração da gravidade. E o meu segundo objetivo seria determinar uma altura qualquer. Uma hora, uma vez que eu já conheça, né, uma vez que eu já conheça a aceleração local no meu local de experimento ali, determinar a altura de um objeto qualquer que venha cair do chão, tá? Se eu soltar ele da minha altura, eu vou medir a minha altura, certo? Então, vou fazer isso também. Antes eu vou determinar a aceleração da gravidade. Não vou partir do pressuposto que é 9,8 ou que por grosseria seja 10, né? Arredondamento aí. Não vou fazer isso não. Vou determiná-lo primeiro, ok? Então o objetivo é esse. Eu vou comentar um pouco mais sobre o FIFOX, tá ok? Bem, eu fui bem sucinto, tá? A primeira tabela deverá conter. é, a primeira tabela deverá conter, tá? Alturas e tempos de quedas conhecidos através do cronômetro, né? E eu vou medir a altura, que eu vou soltar o objeto, né? Então esses valores essas grandezas são conhecidas, né? Então eu conheço a altura, eu conheço o tempo, né, do objeto e o meu objetivo é determinar a aceleração da gravidade, beleza? Faltou a equação aqui, né? Faltou a equaçãozinha aqui, equaçãozinha da cinemática, né? Faltou não, vamos providenciá-la aqui. Bem, então já foi corrigido, né? O bom do Google Drive é justamente isso aí. Se atualiza o arquivo automaticamente, não precisa atualizar o link, né? O link automaticamente você já vai ser direcionado, vai manter, preservar o link, né? E você vai acessar o arquivo que foi atualizado. Então a fórmulazinha simples que a gente vai utilizar é justamente essa daqui, tá certo? Bem, essa daqui é uma das fórmulas, né? Então vamos lá, né? Acessar o roteiro de novo, tá faltando uma fórmulazinha. Mas, como eu disse, o link, né, já resolveu. Então tá aí, ó. Tem a altura máxima para determinar velocidade, se for o caso, e né? Pede para determinar a velocidade final do objeto aqui. E tem também o link tem a equação, perdão, da altura máxima, né, que é a que nós vamos utilizar também. Vamos utilizar as duas, né? Ou você pode usar só essa última. A velocidade não tem jeito de correr, né? Tem que ser essa equação 1, né? Caso contrário, para altura ou para achar o g ou a altura, você usa a equação 2. Beleza? Então tá aí. A questão um, a tabela um tem como objetivo determinar a aceleração da gravidade. A tabela 2 tem como objetivo determinar, só com intervalo de tempo, alguma altura. Você quer descobrir a altura de um determinado móvel, caiu o objeto daquela altura que você quer determinar, com o tempo, né, você consegue identificar, ok? Eu ainda vou para teoria, tá? Mas o meu aplicativo ele funciona da seguinte maneira: assim que você instalá-lo, né, entrar a sua primeira página, essa daqui, ó, tá? Essa primeira páginazinha, essa daqui, né? Aí tá aqui, oh, desculpa o C6 aqui, um banco, né? Então, essa primeira página aqui tem alguns recursos. Observe que tem uns mais fortes do que os outros. Deve depender do seu celular. Alguns não foram habilitados no meu, não estão disponíveis no meu, em função de recursos do próprio aparelho mesmo e algumas coisas porque eu não estou com a versão paga, tá? Então, aqui é possível a aceleração, calcular a aceleração, um acelerômetro, né? Localizador de GPS, amplitude de áudio, autocorreção do som, amplitude de áudio, efeito Doppler, é muito interessante efeito Doppler, né? Você perceber quando a pessoa está aproximando,
Você perceber que quando a pessoa está aproximando, a frequência está mudando, né? Quando a pessoa está afastando, a frequência tá variando, né? A pessoa está aproximando, a frequência está aumentando, a pessoa está afastando, a frequência está diminuindo. É interessante, né? Você consegue perceber isso olhando para esse aplicativozinho. Espectro de áudio, gerador de tom, ó, osciloscópio de som é uma opção. Utilizá-lo antes é uma opção. Utilizá-lo antes para perceber os sons do ambiente, os possíveis ruídos, tá? Para você calibrar o outro. O medidor de aplauso, aí já tem a próxima página aqui, ó. Espectro da aceleração, inclinação interessante. Você põe o aparelho no plano, né, que você quer, medir o ângulo, automaticamente ele te dá um ângulo daquela inclinação. Aí você vai aparecer no visor no celular. À medida que você vai aumentando ou diminuindo a inclinação, vai aparecer no visor do celular a inclinação correta. Eu achei isso muito interessante também. E colisões inelásticas, né? Quando você solta uma bola de basquete, ele vai pegando essas colisões, né? O pêndulo não está disponível para mim, ele é interessante também, tá? Porque você pode colocar o aparelho preso em alguma coisa. O acelerômetro é legal também, que você pode pegar o acelerômetro, colocar em cima de um carrinho, tomar cuidado para não quebrar o aparelho, né? Colocar uma roldanazinha, né? Na extremidade da mesa, botar um copinho com alguma coisa que você pode pesar e colocar no copinho ali para ele puxar o seu carrinho com o seu celular em cima, né, preso em cima, na função acelerômetro. Cuidado, hein? Cuidado, não estragar o aparelho aí. E o que nós vamos utilizar, que é o cronômetro, que é o último imagenzinho, que é a última página aqui, o último print que eu dei aqui, que é o cronômetro acústico, o próprio nome já diz, né? Então, qualquer som, minha própria voz vai acioná-lo, tá ok? Então, eu vou utilizar o cronômetro acústico para a realização do meu experimento, beleza? Explorando então o cronômetro acústico. Assim que eu clicar no cronômetro acústico, ele vai abrir essa página do meio aqui. Aí tem esse limiar. Até das instruções aqui, ó. Esse limiar é o seguinte: se eu for lá no osciloscópio de som, perceber o ruído, né? Eu posso, do ambiente, eu posso ir lá e calibrar, colocar esse limiar para ele pegar só sons acima desse ruído, de uma determinada frequência, tá? Então, eu posso fazer isso. Eu não adaptei a isso, não. Eu achei que aqui ficou bom o experimento. Intervalo mínimo eu posso alterar. E assim que eu apertar esse play no meu cronômetro acústico, ele vai estar preparado para ouvir qualquer som. Inclusive a minha voz vai acioná-lo. Der um grito, um apito, qualquer coisa vai acionar ele. Então assim que eu apertar esse play, ele fica prestes a funcionar. Então aqui na verdade foram dois estralos lentos, né? Não foi tentar o mais rápido possível. O mais rápido daria 0,20, alguma coisa assim, certo? Então aqui deu 0,52. Eu não tive essa pressa. Foi só para servir de exemplo mesmo. Então o primeiro estralo dispara, o cronômetro ele começa a medir, o segundo estralo para, beleza? Então tá aí. Esse é o dispositivo gratuito que eu vou utilizar, tá certo? E foi esse que eu utilizei, tá? Para realizar alguns experimentos. Deixa eu mostrar como que eu fiz esses experimentos. Eu tenho uma tabela que eu vou para a teoria depois, tá? Mas eu tenho uma tabela tranquila de preencher aqui, que são pelo menos 3 alturas, foi o que eu pedi aqui em cima, tá? No mínimo 3 alturas para a tabela 1 e no mínimo 4 para a tabela 2. A tabela 2 é mais fácil, porque você conhece, você simplesmente vai soltar o objeto e medir o tempo, tá? Então, eu pedi no mínimo 4 e o de cima ele é um pouco mais trabalhoso mesmo, tá? Então eu pedi no mínimo 3, até mesmo para a gente ter uma margem, eu fiz com 3. Vou mostrar aqui, vou fazer as contas aqui, vou mostrar quais são os valores que eu encontrei de aceleração para aceleração da gravidade, beleza? E até mesmo de altura, que é a altura que eu encontrei, margem de erro, tá? Vou falar um pouco da teoria, mas antes, bem, gente, então tá aqui um laboratório bem improvisado, tá? Que eu fiz o seguinte, eu coloquei um balão, tá? Pendurado aqui num varal e utilizei um dispositivo para tentar estourar o balão. Não estou falando que tem que ser feito assim, para estourar o balão. Por quê? Quando eu estourasse o balão, ele automaticamente iria acionar o cronômetro, e quando esse objeto, que eu escolhi um objeto metálico, batesse no chão, automaticamente ele iria parar, tá? Ele, ia, ele iria interromper o cronômetro, eu teria o tempo de queda. Mas eu estou com a trena na mão aqui, onde eu meço a altura dessa trena, tá?
eu meço a altura, perdão, do chão até o ponto mais baixo do balão aqui, tá certo? O que eu coloquei, na verdade, dentro do balão foi isso aqui. Foi justamente isso aqui, ó. É um parafuso caprichado com 3 porcas para dar um pezinho, né? Fazer um barulhinho quando batesse no chão. E eu coloco dentro do balão e depois que eu vou acionar, vou encher o balão para colocar ele lá em cima, tá ok? Bem, uma coisa que a gente está em obras aqui, aqui é um condomínio, a gente está em obras, então uma furadeira, um equipamento e um som toda hora atrapalha aqui. Então nem todos os pontos, é super tranquilo de conseguir isso aqui, mas nem todos os pontos que eu gravei foram utilizados no experimento, foram válidos, vamos dizer assim, tá? E na maioria das vezes, das vezes que foram, né, que foram das experiências, as tentativas, né, que foram gravadas, o cronômetro foi ou disparado antes do tempo, né, que isso aí é mais fácil você perceber, e isso se aconteceu foi uma vez só. O problema é ele ser interrompido antes do tempo. Então, à medida que o objeto está caindo, antes dele cair, ele para porque alguém ligou uma furadeira perto que tá em obras aqui a semana toda, não na minha casa, na vizinhança. Então, foi complicado. Essa nem todos os experimentos deram gravados, deram ok. Mas vocês vão ver pela margem, pelos cálculos que eu vou realizar aqui, né, que os valores aqui que eu apresentei são valores reais. Você vai abaixar esse aplicativo e vai conseguir fazer isso, beleza? Observe a interface do softwarezinho, tá vendo? É aquela mesma que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, não deu certo esse. Tava ventando muito, não deu certo. O próprio clique do dispositivo aqui, ele aciona o cronômetro, tá? E tava ventando muito. Porque dentro de casa tava dando muito certo, botando fogo, né? Ele não disparava, eu calibrei, ele não disparava com o clique mas disparava com o barulho do balão, tá? Então o que eu fiz, na verdade, foi isso. Eu coloquei lá, disparei, calei a boca, né? Senão eu acionaria sem querer, estourou, médio tempo, certo? Então ele vai lá e consegue medir o intervalo de tempo, está muito pequeno. Ele foi interrompido antes de bater no chão, tá? Por causa de ruídos externos e eu não consegui uma frequência. A frequência que eu utilizava para cortar, tipo frequência de corte, não deixava o cronômetro acionar com o estouro do balão. Então foi o que complicou um pouquinho aí, beleza? De todas as medidas, né? As filmagens eu medi de todas elas, tá? Eu medi a altura, porque com a altura eu descubro a aceleração da gravidade, né? Com o tempo e a altura eu acho a aceleração da gravidade. Ok? Então depois eu poderia até fazer o contrário. Se eu imagino que é 9,8 ou 9,82, como era no laboratório de física aqui da UFVJM, em Diamantina, que é em torno de 9,82. Se eu usar esse 9,82, né, eu estou num lugar um pouco mais baixo que o campus aqui, então seria um pouquinho maior que isso. Eu imagino que esse local seria 9,85, tá? Então, eu poderia utilizar esse 9,85 para ver se aquela minha altura se bateu, porque a altura é o que tem menor erro é a altura, né? Que eu medi com a trena ali, ok? Bem, observe que o que dá errado nesse aqui, ó, não tô querendo desanimar ninguém não, tá? Dá certo sim. Eu no primeiro toque ele não estourou. Então ele foi acionado no primeiro toque que eu dei, ele acionou, tá vendo? Só no segundo que por isso que deu errado. Só no segundo. Não, esse aqui deu certo, olha só. Ele não foi acionado. Acho que eu repeti aí, fiz do jeito correto. Ele foi esse é um dos melhores resultados que deu, 0,622, ok? Bem, então em resumo, tá? A arte da edição, né, ajuda por isso, né? Então em resumo, os meus melhores valores foram esses aqui, né? Para essas alturas aí, né, de 1,75 metros, eu consegui fazer essa medida duas vezes, 1,75. Eu achei esses tempos um pouquinho diferentes, por isso que eu considerei, né, 0,590, 0,595. E eu consegui também, com a altura de 1,9, o 0,62. Na verdade, vocês viram que o único que foi filmado foi o 0,622. Pelo menos esse deu certo. Os outros só deram certo e não deu certo de filmar. Ok? Perdão aí. Então esses foram os valores, tá certo? Então, lembrando que no meu relatório
O primeiro objetivo é determinar a aceleração da gravidade. Então aqui eu tenho três alturas, vocês vão escolher três alturas diferentes da minha, né, depois de instalado o software. Vai anotar os tempos aqui e vai calcular cada uma das acelerações, ok? Então vamos lá. Aqui, como é que vai ficar esse negócio? Vou fazer para a primeira tentativa, tá? A primeira parte do meu experimento, tá? Consiste em a primeira parte em determinar a aceleração da gravidade, ok? Ótimo. A equação é absolutamente a mesma, né? A altura, né? Eu não utilizo a equação total, seria, né, velocidade inicial vezes tempo. São todos abandonados, né? Então esse termo desaparece. Eu estou falando de queda, né? Então tá aqui. E a aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então é a equação que eu vou utilizar de altura, né, da altura máxima aqui, né? É esse termo que desaparece, tá? Vou mostrar um videozinho rapidinho ali de que é a ausência de gravidade do vácuo, ausência de ar, né, não faz. A aceleração da gravidade, tempo ao quadrado, sobre 2. Então a minha equação aqui, né? Bem, já que eu quero calcular o g, então já vou colocar o g aqui, é duas vezes a minha altura máxima, dividido pelo tempo ao quadrado. Então tá tranquilo, os dados estão todos aí, beleza? Tá tudo ok. Essa é a equação que eu vou utilizar, tá certo? Então vamos lá. Primeira tentativa, tá? Mas olha primeiro o que é um experimento feito na ausência de vácuo, tá? Na ausência do ar, perdão. Essa daqui é uma experiência filmada pelo canal BBC, é, e é um trecho bem pequenininho, tá? Falando sobre. Bom, vamos lá, né? Eu tenho um experimento aqui muito interessante, This tá? is NASA's Space Um Power Facility. experimento que é. Deixa eu desligar o som aqui, senão me atrapalha. Um experimento aqui que está tudo em inglês, na verdade. Então, um experimento que é interessantíssimo. Isso aqui era um espaço da NASA que era para lançamento de foguetes, tá? Para um tipo de combustível. E não é atualmente o tipo de combustível utilizado, né? Tinha essa câmara fechada, servia de lançamento, e hoje ela é usada para propósitos de pesquisa, né? E uma delas é essa daqui, que é muito interessante. Não posso ver o vídeo todo que eu vou postar. Eles levantam uma bola de boliche original, tá? Mesmo, e uma pena e abandona esse negócio, tá? Abandona de uma certa altura, interessante demais, ok? E eles filmam tudo em câmera lenta, mas observe que o físico está lá do lado, né? Então, obviamente que a gente já sabia quem ia chegar primeiro, né? Consideravelmente primeiro. O interessante agora é que eles fecham a salinha, ao tamanho dessa sala, que eles fecham essa sala e realizam o experimento novamente, porém agora na ausência de ar. Então eles têm que tirar o ar dessa estrutura gigantesca aqui, tá? Ele até menciona quanto tempo que isso acontece. Olha lá, estão fechando a sala. Olha o tamanhozinho da porta. Se eu não me engano, são de 4 a 6 horas. Se for 6 horas, ainda é otimista ainda. 4 a 6 horas ainda é rápido, tá? Então eles isolam o local, fecham o local, vedam tudo e tiram o ar do lugar, tá certo? Não sei se ele vai mencionar aqui o tempo que eles gastam, tá? Mas as bombas devem ser gigantescas, né? Brutas demais para conseguir tirar todo esse ar de dentro do espaço. Eu não vou esperar o tempo todo. Então eles fazem isso e vão abandonar. Isso já na ausência de ar. E vão filmar tudo em câmera lenta. É fantástico ver isso ao vivo, né? E o tempo todo um do lado do outro. Não tem ar mais para atuar sobre essa superfície, sobre a pena, né? Que tem a massa. Então você vê como a massa é desprezível mesmo na questão de variação de velocidade. Como a aceleração da gravidade é a mesma, olha só,
ela vai variar, vai sofrer as mesmas variações de velocidade. Então, se vão partir do mesmo ponto e vão chegar no mesmo, percorrer a mesma distância, né, a mesma altura, então eles vão atingir a mesma velocidade final, né? E eles chegam exatamente no mesmo instante, tá certo? É óbvio que a pena, né, comprida demais, a pontinha chegou primeiro lá. Então isso é na ausência de ar, ok? Acho que convém, já que eu mostrei aquilo ali, falar um pouquinho da teoria, né? Se eu for lançar isso aqui, por exemplo, com, deixa eu ver, se 18, vamos fazer o teste, se 18 não é muito, eu vou lançar resistência do ar? Não, não quero resistência do ar. Uma bola de canhão mesmo, tá ótimo, vou disparar. Então ela atinge uma certa altura e volta, né? Eu quero valores, eu quero, deixa eu ver se eu tenho esse recurso aqui. Eu quero vetores, né? Eu quero mostrar os vetores aqui, ó. Então eu vou fazer o mesmo disparo. Eu só esqueci de, eu não quero resistência do ar, ok? Eu não quero resistência do ar. Eu quero ele 90 graus, 18, vou colocar até um pouquinho mais, 20, só para arredondar. Vou disparar, vou desmarcar a resistência do ar aqui, tá? Agora é uma bolinha de 5 quilos e vou disparar esse negócio aqui, tá vendo lá? Passou um pouquinho, depois eu vou... Deixa eu voltar aqui, eu não quero atrito, eu quero 90 graus. Uma velocidade talvez um pouquinho menor, 15, né? E vou disparar. Vai atingir uma certa altura e vai voltar. Dá para ser até um pouquinho 18. Acho que o 18 estava, que era uma boa sugestão. Então foi lá e voltou. Pelo menos está dentro do meu campo de visão, né? E vou colocar, eu quero ver alguns vetores. Vetor velocidade, eu quero ver o vetor aceleração. Quero ver força também, a força que está atuando. Então, existe uma força de preto aqui, que é a força gravitacional, que está o tempo todo atuando aqui. Vamos colocar isso de forma lenta. Tem a velocidade, que é esse verde aqui, que vai diminuindo com o tempo. Olha lá, zerou. Diminui com o tempo, zera e depois inverte o sentido. Eu tenho o vetor amarelo, que é a aceleração da gravidade, que é invariável. Não muda direção, não muda sentido, não muda valor. Está o tempo todo lá, assim como a força gravitacional também não muda. Mas a velocidade muda o tempo todo. Não muda a direção, né? Mas muda o sentido. Olha só, vai lá, zera, tem um momento, ela zerou, inverteu o sentido. Eu estou analisando, na verdade, é só a queda, né? É só o retorno, né? Que eu estou analisando, na verdade. Né? Onde ele parte com velocidade zero, tem a sua velocidade aumentada, vai aumentando, ó, até atingir um certo valor aqui embaixo. Então essa é a minha queda livre, né? Essa é a minha aceleração na gravidade, que aqui o simulador com certeza está considerando 9,8, né? Significa 9,8 metros por segundo, que a minha velocidade varia a cada segundo, né? Então já faço até uma regrinha de 3 aí, nem preciso, dá para saber até o tempo que vai gastar para chegar aqui, né? Aqui embaixo. Depende de você me falar quantos segundos, né? Se você me falar quantos segundos, eu consigo, né, determinar o tempo, a aceleração, né, a altura e a velocidade, ok? Então, vamos fazer as contas, né? Vamos lá então. Então, primeira tentativa, eu fiz com uma altura, eu vou descobrir o g, então tá aí. Duas vezes a altura máxima, que foi 1,75. Tudo isso dividido pelo tempo, que foi 0,590 ao quadrado. Beleza? Então, já fosse ao vivo, você já estava fazendo a continha para mim aí, né? E foi assim. E aqui, a única coisa que mudou foi o tempo. Eu fiz questão, né, para saber qual que é que está mais próximo da realidade, né? Então aqui é 0,595 ao quadrado, né? E o último, que é duas vezes 1,90, aumentou a altura e aumentou o tempo. Então, quando eu fiz essa primeira medida, eu gostei. Eu falei assim, olha, tá proporcional, bonitinho, pode ser que tem tudo para dar certo, né? Eu acreditei no último valor, mais do que os dois primeiros, ok? Então, realizando essa continha aí, o 2,175 tá fácil aí, né? 3,5, 3,5 e 3,8, né?
3,8. Beleza. Os tempos ao quadrado, tá? Já vou dar uma, então já adiantando aqui, 0,3481, vocês me conhecem, eu não vou desprezar ninguém aqui. E 0,3540, e tem mais aí para ir afora, tá? Tem um 25 ali. Beleza, então isso aqui vai dar. Vamos dar uma adiantada. Opa, eu fiz errado aqui, perdão. Então, adiantando o primeiro, né? Já adiantei, corrigi aqui, já adiantei. O primeiro, então, não gostei do valor, deu 10,05, já arredondando, hein? Metros por segundo ao quadrado. Ficou bem fora. O segundo já melhorou um pouco, 9,88, embora eu esperasse menos, tá? Mas eu estou mais baixo que a universidade, que é 9,82, né? Um pouco mais baixo, uns 200 metros talvez. E o último foi o melhor, 9,82 metros por segundo ao quadrado, beleza? Foi o que deu mais próximo do que eu estava imaginando, na verdade, alguma coisa entre esses dois aqui, ó. Na verdade, eu estava esperando um valor, né, como se fosse um valor médio aí entre o 2 e o 3, né, que me daria o 9, que era o que eu estava esperando, o 9,85 metros por segundo ao quadrado. Esse era o valor que eu estava esperando encontrar, próximo, né? Algo girando em torno de 9,85 metros, um G, né, gente? Vamos colocar aqui o G, né? Um G, um G de 9,85 metros por segundo. Os meus melhores valores foram no período de menor ruído, né? O de menor ruído aqui foram os que eu consegui, tá certo? Como a obra aqui está tentando terminar, incomodar muito em pouco tempo, então vai até a noite. Então não adianta eu escolher um horário melhor, mas eu consegui um intervalozinho. Um dos melhores valores foram os últimos aqui, que teve menos ruído, ok? Um ruídozinho que ocorre antes dele tocar o chão, o termômetro já para na hora errada, né? Ou um pouquinho antes que um ruído aparece ali, antes de você soltar o objeto, ele começa a medir antes, né? Então, é uma interferência que, né, tem que ser muito ruído, tá, gente? Tem que ser muito. Um ambiente normal, isso não vai acontecer. Então, essa é a primeira parte, tá? A segunda parte, tá, é medir o tempo, tá certo? Eu falei assim, os meus dados aqui são só para demonstração. Você vai instalar o aplicativo, tá? E efetuar sua própria experiência, tá certo? Vai medir valores, alturas aí, vai olhar de onde dá para você soltar esse objeto, já mede a altura do local e já solta o objeto dali, tá certo? Dá um grito na hora? Bem, se você der um grito na hora, ou estralar os dedos, é duas preocupações. Eu tenho que gritar, estralar os dedos, eu tenho que gritar e soltar ao mesmo tempo. Então são duas informações. Seu tempo de reação vai influenciar um pouco, não tem jeito, né? Até tinha colocado aqui o tempo de reação. Eu vou estralar e soltar ao mesmo tempo, estralar o dedo e soltar ao mesmo tempo. Então são duas preocupações. É um impulso nervoso que você manda, é uns 0,2 segundos ali que acaba influenciando. Beleza? Bem, eu vou pegar como demonstração esse valor aqui, ó, esse primeiro, né? Vou inverter a brincadeira e vou usar essa fórmulazinha como se meu objetivo fosse achar a altura máxima, tá? Então, nesse caso, eu vou considerar que o G é essa médiazinha que eu fiz aqui no final. O tempo ao quadrado, eu vou considerar esse primeiro aqui, que foi o que mais saiu fora, tá? Por que eu vou considerar? Justamente porque foi o que mais saiu fora, tá? Talvez tenha ocorrido um erro na própria medição do tempo, né? Lógico, ou na hora de medir a distância, tá? Mas eu escolhi ele, que foi o que saiu mais fora. Eu vou fazer o inverso com ele. Eu sei que agora a aceleração é 9,85, é o que eu deveria ter achado algo próximo disso, usando esse primeiro valor. Tempo, eu vou usar esse tempo aqui, tá? Que ele não ficou tão diferente assim da segunda tentativa, né? O erro está lá na terceira casa. E dividir por 2, ok? Então vamos lá. A altura máxima aqui vai ser o 9,85, colocar aqui para indicar. O zero
590 ao quadrado, tá? Que minha cara feia tá por ali na aula gravada, tem que ficar esperto aqui. Então tá aí. A minha altura aqui seria uma altura máxima aqui, seria, né? Então aqui vai ser, efetuando as continhas aí, arredondando, 1,71. Olha o valor que eu deveria ter encontrado aqui, né? No primeiro, ó, tá? Então eu deveria ter encontrado algo mais próximo de 1,75. Bem, eu não estou sugerindo que o erro foi na hora de determinar a altura, não, tá? Provavelmente foi o tempo, tá? Só fiz aproveitei que foi o que saiu meio fora aqui, né? Que eu utilizei esse primeiro dado justamente para calcular a altura. Então aí eu teria a única informação que eu tenho é o que? Já calculei o G mesmo, né? Então já está calculado o G. Então já calculei o G. Vou lá e pego o tempo, né? Que eu calculei lá, que eu medi, perdão, e calculo para ver qual que é a altura. E faço isso para três alturas diferentes, tá? Lógico, aqui foi só a título de informação. Eu não vou usar os mesmos dados nas duas tabelas, tá? O outro você vai escolher alturas aleatórias, de preferência alturas bem diferentes entre si, tá? Para ver, será que é mais preciso para alturas maiores ou menores? Eu sei que o celular, se ele for um pouquinho lento, ele vai influenciar nessa medida do tempo e você não vai chegar num bom resultado aqui. Então até isso, sempre tem mais de um, né, ou mais de dois, três celulares em casa, né, da família, eu digo, quem sabe você testando em um outro, né, já vai dar um resultado melhor, tá certo? É novo isso, né? Esse recurso é relativamente novo, então vamos testar, né? Vamos olhar aí. Os meus dois últimos valores ficaram legais, né? Pelos resultados ficaram legais, razoáveis, né? É o primeiro que puxou muito fora da curva esse ponto, ficou muito fora da curva, beleza? Mas o objetivo era esse, tá? Através de um software gratuito ou boa parte dele gratuito, né? Um celular, que é um dispositivo, digamos que o equipamento mais sofisticado aqui foi justamente o celular, tá? Foi justamente o celular. Então, nosso equipamento mais sofisticado do nosso laboratório aqui foi o celular, que hoje, né, a grande maioria das pessoas tem um, beleza? Então, dificilmente você não vai ter celular suficiente, até melhor que o nosso em sala de aula, né? Para realizar esse tipo de experiência. Tranquilos? É uma experiência tranquila, né? Em si. Aí as considerações finais para encerrarmos aqui, beleza? Aula ao vivo, nada substitui uma aula ao vivo, né? Se fosse uma aula ao vivo, durava mais. Então veja bem, vocês viram que o meu valor ficou um pouquinho fora, tá? Ele ficou um deles, né? Ficou 10,05. Se eu for fazer um desvio padrão, como está pedindo aqui vai depender dos seus resultados aí. Se eu for fazer um desvio padrão aqui, aquele valor vai puxar, meu desvio vai ficar muito grande só por causa dele. Agora, se eu tivesse valores próximos do 9,82, 9,88, que estão diferentes lá na segunda casa, depois da vírgula, daria um razoável, provavelmente algo em torno de 0,03, 0,04. Então faz sentido calcular o desvio padrão, tá? Então, como eu solicitei mais números, mais dados do que eu forneci aqui, né, que foi só para efeito de demonstração, dá para selecionar e realizar o seu desvio padrão com os três melhores. Pelo que vocês perceberam aqui, qualquer coisa volta o vídeo aí. Pelo que vocês perceberam aqui, a única coisa que eu faria seria tirar aquele 10,05, refazer aquele experimento, né, aquela medida, ou tirar ele da brincadeira e fazer a média só com os demais, né, que estiverem diferentes entre si lá na segunda casa, para não prejudicar muito o meu resultado aqui, porque é um ponto fora da curva, foi algum som que vocês viram que a princípio, se eu calculei e achei 1,71, que é 4 centímetros, é muita coisa, 4 centímetros a menos, provavelmente algum ruído desligou o meu cronômetro antes, porque ficou parecendo que eu não percorri em tese os 175, né? Como se eu tivesse percorrido no máximo 1,71. Então, 4 centímetros do chão é muita coisa. Então, o termômetro não, perdão, o cronômetro foi acionado antes. Algum ruído acionou ele antes. Como ele estava prestes a bater lá no chão, fica difícil
de você perceber se ele foi, às vezes ser envolvido com o experimento ali, você perceber se ele não parou antes de bater, né? Às vezes é uma maldade que você tem que ter na hora. Eu fiquei atento a isso, mas eu não consegui perceber, tá? Mas eu acredito que isso tenha acontecido nesse ponto que saiu fora da curva, sim, tá? Provavelmente algum som, algum ruído, algum batido de porta, às vezes, você não, algum som um pouco mais agudo, não é, de intensidade, né? Como se fosse volume de som, né? Porque aumentar o volume do som não significa aumentar a frequência, de forma alguma, é aumentar a energia, a amplitude. Então talvez eu não tenha percebido um som, né? Passou um som de alta amplitude ali, de alta energia, enfim. Mas o objetivo era esse daí. Ah, não calculei a velocidade final, tá? Tranquilo calcular a velocidade final. Né? A velocidade final é tranquilo de calcular. Eu posso pegar esse meu melhor dado aqui. Opa, perdão. Então eu vou pegar o melhor valor aqui, né? É, tem várias maneiras de calcular isso aí, tá? Posso usar essa forma que a gente estava usando antes, né? Não essa com o tempo, né? Mas eu tenho algumas. Eu tenho de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado, que é o que eu estou querendo descobrir. A inicial ao quadrado, mais, porque está caindo, duas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Obviamente que essa velocidade inicial, como ele foi abandonado, né, essa velocidade inicial ela não existe. Então minha velocidade final ela é duas vezes o g vezes a altura. Beleza? Então vamos lá, né? É, se ele partiu do zero, dá até para fazer, né, dá até para imaginar já o valor aqui. Partiu do zero. Se a aceleração da gravidade que nós medimos, ela foi uma aceleração de 9,85 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é uma variação de 9,85 metros em um segundo. Ele caiu 62% de um segundo, né? Um pouco mais. Então, ele vai atingir uma velocidade de 62% desse valor aqui. Então, algo em torno de 6 alguma coisa, né? Então, a minha velocidade final vai ser raiz quadrada de duas vezes o 9,85 vezes a altura, que foi 1,9. Né? Que eu peguei o último valor aqui que eu achei ele melhor. Então, minha velocidade final vai ser... Bem, o chute não foi ruim, não. Foi aproximadamente 6,12 metros por segundo. Essa foi a velocidade atingida, lógico, tinha que ser um valor menor do que 9,85. Seria eu fiz a conta, né, aqui, né? Mas olhando, né, para o conceito de aceleração, eu sei que é uma taxa, né, uma variação de velocidade de 9,85, só que isso acontece em uma taxa de tempo de um segundo. Como ali eu tenho um valor menor do que um segundo, 62,2%, eu teria um valor menor, 62,2% da. Aí eu consegui atingir o meu último objetivo e consigo concluir, né, acabar de concluir, que é a média, calcular a média da aceleração, calcular o desvio padrão com aquelas considerações que eu fiz e calcular a velocidade final, né, que é prestes a colidir com o chão, beleza? Então é isso aí. E ainda tem a aula, né, a aula teórica, que a gente vai conversar, a gente vai discutir, né? E eu vou me basear nesse material que eu acabei de produzir agora mesmo, ok? Um abração para todos.